deste evento. A recente lei 12.815, bastante recente, por favor, introduziu uma reforma de profundidade na legislação do sistema portuário brasileiro. A Sociedade Brasileira de Direito Público e o Instituto de Direito Aplicado entenderam que era um momento para a reflexão da comunidade jurídica sobre as transformações inseridas no contexto legal da regulação dos portos. E o momento é muito próprio, porque é o momento em que o empresário brasileiro está sendo solicitado para dar a sua contribuição nesses terminais de uso privado e nas novas concessões de portos que estão sendo anunciadas. Nós procuramos modular o seminário em 2 momentos, de tal maneira que na parte da manhã se tenha a visão oficial, a visão de governo sobre a reformulação do sistema portuário brasileiro, e à tarde a visão da sociedade privada. Para dar essa posição de governo, nós pedimos a contribuição do Rogério Menescal, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Portuário da Secretaria de Portos da Presidência da República. Estarão conosco ainda hoje o Luiz Felipe Valerim, que eu tenho aqui ao meu lado, coordenador de Infraestrutura e Energia na Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, professor universitário, mestre em Direito Econômico pela USP e advogado especializado em Direito da Regulação. Também estarão conosco Hélio Tokeshi, diretor-geral da Estruturadora Brasileira de Projetos, e, por fim, Fernando Fonseca, diretor da ANTAC. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao primeiro palestrante de hoje, Rogério Menescal. Bom dia a todos. Bom, queria agradecer o convite inicialmente da IDA e da SBDP, representada aqui pelo Dr. Bettiol e pelo Valerim, nosso colega aí de Planalto, em discussões do marco regulatório. Bom dia a todos. Eu pedi a liberdade de fazer uma pequena contextualização nessa abertura, mas para explicar um pouco as bases que levaram à discussão do modelo. É um prazer estar aqui. Esse tipo de evento é muito importante para que a gente consiga avançar na regulamentação. Foi feita a lei, foi elaborada, sancionada, saiu o decreto também. Existem várias legislações infralegais que precisam ser feitas no curto prazo, muitas delas com prazos estabelecidos tanto na lei como no decreto, e que esse tipo de debate é muito rico para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais. É um modelo realmente arrojado, que traz algumas peculiaridades, algumas novidades para o novo setor portuário, e que, portanto, temos aí, acho que o debate é muito importante. Espero não me atrapalhar aqui com a tecnologia aqui do sistema, mas, em princípio, esse gráfico, ele para quem já do setor, já é conhecido, mas eu estou trazendo aqui porque acho que tem alguns colegas que não são do setor. Isso aí expressa a movimentação, o crescimento da movimentação de carga nos portos brasileiros nos últimos 11 anos. Então, nos últimos 11 anos, essa movimentação atingiu em torno de 80% de crescimento, e aí tem a divisão entre os portos públicos e privados. A divisão entre porto público e privado no Brasil, isso já existe desde a Lei 830, talvez até anterior a isso. Quer dizer, nisso o marco regulatório não inovou. Porto privado no Brasil já é fato e movimenta mais carga do que porto público. Então, o que o novo marco trouxe foi a flexibilização com relação à definição do que é carga própria e carga de terceiro. Então, só deixando claro que esse aspecto já é uma característica da própria modelo do setor antigo, anterior. E o setor portuário, ele hoje, atualmente, é responsável por 97% do comércio exterior brasileiro,
representando em torno de 20% do PIB, né, de movimentação, tanto de importação como de exportação, o que expressa a importância do setor para a economia nacional e que leva a gente a estar um pouco discutindo isso, né, para aperfeiçoar cada vez mais. O desafio posto é esse aqui. As projeções do PNLP indicam que nos próximos 17 anos, o número do crescimento vai atingir em torno de 2,3 bilhões de toneladas de movimentação, o que seria um acréscimo de 150% na movimentação atual. Então, um desafio bastante significativo, ainda mais considerando que, nos portos atuais, as capacidades de movimentação já estão sendo atingidas no limite do nível de qualidade desejado, né? Então, por exemplo, ele pode até movimentar mais carga, mas com sacrifício com as famosas filas que vocês conhecem, tanto de navios como na parte terrestre. Então, é importante que o nível de serviço dos portos tenha um nível mínimo de atendimento para atender às necessidades da movimentação com custos adequados. Então, esse é o grande desafio posto. Então, o principal objetivo das alterações do marco regulatório é eliminar as barreiras ao fluxo de comércio, tanto interno como externo. O externo, principalmente, a parte de exportação e importação, mas o interno também, o estímulo à movimentação de carga via as vias navegáveis, né? Inclusive o mar. Então, para isso, está se atacando em 3 frentes: o aumento da capacidade, o novo marco pretende atacar aumento de capacidade, redução de custo e melhoria de eficiência. Não necessariamente nessa ordem, na verdade, os 3 de forma concomitante e permanente, né? Em linhas gerais, muitos dos pontos vão ser tratados, aí, como foi colocado, em diversos temas, então não vou ser exaustivo aqui nas colocações, mas ressaltar que por mais que seja detalhado aí os pontos de portos privados, portos públicos, existe uma série de outras ações em curso, né, que fazem o conjunto, né, que fazem parte do conjunto de ações e que são tão importantes quanto. Quer dizer, o problema da corrente estoura no elo mais frágil. Então, o problema tem que ser atacado de forma sistêmica. Então, justamente nessa linha, para atingir esses objetivos, a reforma está provocando alterações em diversos temas, né, em diversos itens. Seja a questão do arranjo institucional, que é mais latente, as mudanças de atribuições entre as diferentes instituições, CEP, com poder concedente, ANTAC, isso vai ser detalhadamente aqui, entendo, pelo colega Luiz Felipe, as autoridades portuárias, os CAPs, a introdução do CONAPORTOS no modelo do CONAER, um anseio antigo que é a continuação do PROAGE, que já existia, mas não funcionava a contento, faltava entidade de nível nacional, o CONAP, a parte de praticagem, a criação do INPOH, um Instituto de Pesquisas Oceanográficas e Hidráulicas, também vai apoiar na melhoria do padrão de qualidade dos projetos de dragagem. A parte de instalações portuárias, o conceito saiu do conceito de serviço público para ser a questão do bem público. Eu também entendo que esse tema vai ser melhor abordado e com maior propriedade pelo colega Valerim, que era uma armadilha, né, que estava trazendo aí algumas dificuldades na expansão. Quer dizer, em 10 anos da ANTAC, o colega Fernando pode colocar, só foram feitos em torno de 10 arrendamentos novos, né, o que era completamente insuficiente para atender as demandas do país. Visão sistêmica, isso é importante também. Até 1 ano e meio atrás, essa visão sistêmica do setor de transportes não era algo muito latente na esfera do governo federal. Isso, em outros setores de estrutura, isso já é fato, né, como o setor elétrico. Então, quer dizer, essa visão sistêmica também é muito importante como inovação que está no bojo das modificações. Questão de melhoria de gestão, tanto dos portos públicos, principalmente, até para fazer frente ao novo desafio dos portos privados que estão sendo postos de forma mais livre, como a própria exigência também dos terminais privados, né? Isso, a gestão também do porto público vale para as companhias docas e para os portos delegados para os estados e municípios. Isso não se alterou.
Questão do arrendamento, a ideia de inicialmente trazer isso para centralizar no nível federal, para padronizar, e depois, aos poucos, ir, com o tempo, com a maturidade do sistema, você ir novamente dando a eles com um certo nível de controle, né? Fim do critério de uma outorga, quer dizer, o conceito de reduzir custo, né? Não se quer, o governo não quer dinheiro, ele quer movimentação e menor custo para todo mundo. Eu falo assim, brincando que, no fundo, o modelo ele visa atender bem os usuários, quer dizer, somos nós, né? A ideia é que o porto seja um ambiente, um equipamento que atenda bem a comunidade brasileira, e não quem, digamos, quem opera, né, os operadores e tal, são meios. O fim somos nós, somos todos a comunidade brasileira como um todo. Na parte de dragagem, ampliação do PND, com algumas melhorias do marco regulatório em relação à RDC, utilização de RDC e inclusão de manutenção por 10 anos, até 10 anos. Ações também ligadas na linha da importância da sincronia com os outros modais, a parte de acessos portuários terrestres, né? Existem grupos de acompanhamento e ações específicas, foi até recentemente promulgado, não sei como é a terminologia correta, falando no ambiente aqui de direito, um decreto que amplia um pouco a possibilidade de investimento específico em acessos portuários, com recursos federais, para justamente evitar que esse tipo de deficiência continue, criações de áreas de apoio logístico, permitindo um maior controle do fluxo, né, dos caminhões e dos veículos que chegam ao porto. A ideia aqui é passar rapidamente, eu entendo que cada tema desse talvez vá ser abordado, ou pelo menos pincelado pelos demais colegas que vão falar mais adiante. Questão da gestão ambiental, a ideia de se fazer um licenciamento integrado do porto, organizado como um todo, ao invés de ficar, por exemplo, Porto de Santos são 70 e poucas licenças ambientais, porque cada arrendamento, cada instalação é uma licença. Isso dificulta, isso gera uma série de falta de sinergia entre as ações. Existe uma série de monitoramentos ambientais que poderiam estar sendo feitos de forma unificada e acaba você tendo que replicar isso aí. Em termos também de gestão fundiária com a SPU, era uma questão um pouco dividida, bola dividida em relação a essa questão da SPU. A SPU, às vezes, dava autorização sem consultar a CEP. Isso agora já estamos nas tratativas para criar um fluxo mais bem ordenado em relação a isso, tanto para porto organizado como para os terminais de uso privado. Capacitação de TPAs é um ponto também importante, né, que no fundo, é a força de trabalho que atende ao setor portuário nos portos organizados, que precisa ser trabalhada para bem atender em nível de eficiência e tecnologia no padrão internacional. Cabotagem, foi criado também um grupo pró-cabotagem ligado ao CONIT, que é coordenado pelo MT, porque esse assunto de navegação remete ainda ao Ministério do Transportes e ANTAC, não é uma área da CEP, mas resvala na hora que eles usam portos, tanto lacustres, fluviais como marítimos, né? Sistemas de inteligência, né, melhoria tecnológica, aperfeiçoando os mecanismos de gestão, seja na área de controle de tráfego marítimo, porto sem papel, que está numa fase de aperfeiçoamento contínuo, veio para ficar, a parte de gestão interna do porto, a parte também de cadeia logística, otimizando os fluxos de acesso ao porto, formação de marítimos, que era outra demanda do setor, os custos, né, pela falta de oferta de profissionais do setor marítimo, acabava a lei da oferta e demanda, onerava um pouco, era uma reivindicação, e também houve enfrentamento disso, ampliando o número de cursos de formação pela Marinha, especificamente da linha da Marinha. E também várias frentes de financiamento, seja pelo próprio BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica também entraram, Fundo de Maré Mercante, que também financia algum tipo de obra portuária, principalmente taleiros, né, ligado à parte de navegação, isenções fiscais, tipo rede, reporto, e também debêntures, né, que são formas de você viabilizar o investimento privado. Como exemplo, na área de planejamento integrado e sistêmico, o marco regulatório ele traz claramente o seguinte: o CONIT é quem define as diretrizes do Sistema Nacional de Transporte do Brasil. Então, ele emana diretrizes tanto para a área de transporte
do Ministério do Transportes, que pega a parte terrestre e navegação, e para a área portuária, especificamente PNLP. Tem a parte aeroportuária também, que a gente acaba não sendo tão relevante para o contexto aqui, mas ele emite as diretrizes, a CEP elabora o PNLP, o MT elabora o PNLT, a EPL, como Secretaria Executiva do CONIT, faz a integração entre os planejamentos, tem uma visão continuada em relação a isso. O PNLP serve de orientação tanto para os interessados privados como para os portos públicos, né? No porto específico, o PNLP ele é reproduzido através de um master plan, quer dizer, ele dá um foco. O PNLP, que é em nível macro, em nível nacional, interligação de todos os sistemas terrestres e tudo. Na hora do porto, ele dá um foco específico e dali sai um produto chamado master plan, que serve como orientação para o PDZ. Isso, apesar de ainda... Você tem, na verdade, um nível nacional, que é o PNLP, e que, porventura, tem também, consequência, o master plan, nível nacional. O porto, com o rebatimento do master plan, elabora o seu PDZ, como uma proposta, inclusive a parte de uso e ocupação dos terrenos, né? E todos esses produtos, na verdade, resultam no que é PGO. Antes o PGO era mais um produto. Na verdade, hoje o PGO é uma consequência dos demais. Ele nada mais é do que uma relação do que está listado nos demais produtos já previstos. E isso, logicamente, de forma contínua, né, como o ciclo do planejamento PDCA. Então, esse é o conceito, mais ou menos, houve uma simplificação em nível nacional, em nível local, o Porto participa, e o PGO não é nada mais do que uma consequência do que é elaborado, tanto pela parte dos portos privados, como pela parte dos portos públicos. Em relação à CEP ANTAC, eu trouxe aqui uma apresentação, mas eu acho que isso aí vai ser objeto da apresentação do Valerinho, eu vou passar em relação às principais atribuições e o que houve de mudança. E como mostrar assim, a energia que o governo vem dando sobre o tema, a importância que vem sendo dada, quer dizer, em final do ano passado foi lançado a MP dos Portos, 595, ela foi aprovada depois de 6 meses na discussão, os senhores devem ter acompanhado, bastante acalorada no Congresso. Ela foi sancionada em torno de 20 dias depois. O Valerinho participou muito dessas etapas todas aí, né, inclusive pretéritas. Foi publicado o decreto também em torno de 20 dias depois, já o decreto regulamentador, bastante completo, né, não se fez por parte, já foi vocês conhecem bem. Pouco depois, já menos de 10 dias depois, já foi feito os anúncios de portos privados, né, que estavam na carteira esperando essa regulamentação do marco regulatório, e logo em seguida, já um pouco mais depois, por problemas de burocracia e tudo, a parte dos anúncios nos arrendamentos de portos públicos. Já estamos no segundo bloco, né, já está em audiência, terminou a audiência sexta-feira, o Fernandão vai falar isso mais em detalhe, né? Mas, aliás, é o Elcio, né? O Elcio que vai falar a parte de porto público, né? O Fernando vai falar da parte de... Então, eles vão explicar isso detalhadamente, como é que está o estágio disso tudo. E, quer dizer, já estamos começando a assinar autorizações permitindo portos privados a ampliar a capacidade. Lógico que ainda vai durar 1 ano, 2 anos, às vezes, em termos de implantação, mas já começamos a ter resultados práticos, né, com relação ao que é necessário. A ideia, então, era só contextualizar a importância de que tem várias outras ações em curso e que esse tipo de debate é muito rico. De novo, agradeço a oportunidade. A gente tem sido muito criterioso na seleção de onde participa dos eventos, porque são muitos, né, e esse aqui a gente percebe uma riqueza na participação das pessoas e a importância da discussão do tema. Agradeço novamente e estamos à disposição. Obrigado. Queria agradecer.